Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui em mais um podcast do encontro de usuários da Vitec, né? Estou aqui com o Júlio Magalhães, da Braskem. Julião, acabei de ver sua apresentação sempre muito boa, muito informativa, né? A gente que é aqui de manutenção preditiva, essa parte de tecnologia é sempre muito importante, a gente está aqui reciclando, vendo as coisas que nós podemos fazer. Eu queria aproveitar, Júlio, né? Aproveitar que o podcast, pessoal, muita gente não conhece você, começar a nossa conversa com você, primeiro agradecendo pela sua apresentação, foi muito boa, e que você fale só um pouquinho sobre a sua experiência profissional, para os ouvintes entenderem quem é o Júlio, né? Da onde ele veio, e essa sumidade aí que ajuda a Braskem nos trabalhos de manutenção preditiva ali do Polo de Mauá. Ok, Luiz, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu agradeço também a oportunidade aí à Vitec, né, em estar aqui, em ter sido convidado para estar aqui no evento, né? Aprendi muito aqui com a apresentação dos colegas, né? E assim como aprendo bastante também com a Baker Hughes, né? Então, e com a Vitec, com todas as soluções que a Vitec traz, né? Para o nosso mercado de tecnologia, né? Então, a Vitec é sempre uma referência. A minha carreira ela começou na área de preditiva em 1993 na Rodia, onde eu trabalhei até 1995, e depois em 1995 já fui para o Polo Petroquímico, né, na Braskem. Estou lá até hoje, fazem 31 anos que estou lá na Braskem, trabalhando sempre na área de manutenção preditiva, evoluindo, né? Desde quando nós tínhamos ainda um software demo de monitoramento offline até chegar onde nós chegamos hoje com a parceria de vocês aí, com o sistema Cordant hoje, que é um sistema de referência, né, para o monitoramento não só de condição dinâmica dos ativos, mas o monitoramento de performance, de processo. E então aí, continuamos aprendendo com vocês nessa parceria aí, Luiz. Essa é a minha breve história. Isso é uma parceria, a gente aprende com vocês aprendem com a gente, e juntos a gente consegue melhorar a qualidade dos trabalhos da manutenção preditiva como um todo. Ô, Júlio, aqui a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de novas tecnologias, de novas ferramentas, do que está no mercado, né? Hoje existem muitas ferramentas no mercado. O que você realmente diferencia uma tecnologia que entrega resultado de apenas uma que gera dados? Porque hoje em dia você tem muita gente, é uma enxurrada, você olha, a gente é bombardeado toda hora por empresas que eu faço, eu aconteço, tudo, mas como é que você consegue diferenciar uma boa empresa, uma empresa que realmente é parceira, não só uma empresa, né, mas uma tecnologia que realmente entrega, ou uma que está gerando mais espuma ali, está gerando mais confusão, e você acaba, eu não consigo, o que esse cara está me apresentando, eu não consigo extrair a informação correta. Basicamente, Luiz, a gente tem que escolher uma plataforma que nos ensine a saber o que fazer com esses dados, para que esses dados realmente eles se transformem em resultados, né? Com a digitalização da informação, hoje é muito fácil a gente instalar transmissores, sensores na área, sensores wireless, né, ou sensores até cabeados, enfim, para obter dados. Então é muito fácil hoje se extrair dados, mas o que fazer com esses dados, né? E ao mesmo tempo vem surgindo, teve um boom, né, de tecnologia, onde surgem muitas empresas novas, prometendo muitas coisas, né, mas de maneira muito superficial. E ao mesmo tempo um mercado carente que às vezes conhece tão pouco, né, sobre as tecnologias preditivas, e acaba, às vezes, tomando decisões erradas e fazendo coxas de retalho para obter soluções, né? Então, o que me chama a atenção na verdade, eu busco por uma plataforma, né? A busca pela plataforma, por exemplo, que a gente utiliza hoje primariamente lá, que é o System One, que é uma plataforma que ela consegue reunir a integração de dados, né, de todos os hardwares que vocês mesmos ofertam, de hardwares também que são de outros fabricantes. A gente consegue integrar tudo isso dentro de uma plataforma e transformar realmente esses dados em resultados, né? E dados confiáveis, né? Então, isso é que é importante, não somente gerar dados ou promessas dentro de uma plataforma, tomando muito cuidado com todas as questões de IA que aparecem hoje em dia no mercado, né? Então, assim, é lógico, a expertise do ser humano ela ainda está num estágio ainda muito maduro e difícil de ser alcançado ainda pela IA nesse momento, né? Então, nós temos a escolha dessa plataforma, é uma plataforma realmente que ela integra essas informações de maneira sucinta,
né, que nos poupe também bastante energia para poder focar naquilo que é mais importante dentro de uma análise dinâmica. E Júlio, quando você fala de integração, a gente está falando não só de vibração, né, mas integrar o processo também, porque a gente sempre comenta que o processo ele está intimamente ligado à vibração. A vibração é um resultado com o processo, com a parte mecânica, e o processo está, como eles estão se... como é que eles estão a dinâmica deles dentro da máquina, como é que eles alteram dentro da máquina. E isso é importante também, né, para a gente olhar e verificar, olha, a vibração está dessa condição, mas o que aconteceu com o processo, que eu acho que é a parte importante que nos dá aquele clique, aquele insight, você é aqui que está acontecendo, é um óleo que faltou, é um processo que alterou, né? Não, perfeito. Hoje em dia, com toda a tecnologia disponível, né, é possível que a gente saiba aquilo que foque atenção naquilo que precede a vibração, aquilo que precede o comportamento dinâmico. Ou seja, eu conhecer um comportamento dinâmico de uma máquina, como ele muda, e saber quais são as variáveis que estão atreladas a essa mudança de comportamento. Tem uma ferramenta que me mostra essa mudança de comportamento, por mais sutil que ela seja, e investigar quais são essas variáveis, né? Então, os dados de processo hoje são vitais. São vitais, indispensáveis, não tem mais como voltar para trás e fazer uma análise dinâmica sem correlacionar os dados de processo. Aí. E nessa parte eu acho que a Braskem ela é pioneira, assim, ela é uma empresa de vanguarda quando você vê a integração do CGA dela com a parte de operação, ou seja, ela não trabalha o monitoramento de máquinas no núcleo isolado, né? Vocês trabalham muito bem integrado com o Centro de Gestão de Ativos, que é o CGA, e o pessoal de operação. Isso é uma coisa que enche os olhos para nós, que trabalhamos com tecnologia, que ajudamos vocês, somos fornecedores de tecnologia para vocês, ver esse sistema integrado é uma coisa que deixa qualquer fornecedor muito contente assim, dessa parceria. Tá? Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para você, porque é muito legal ver isso funcionando. Ô Júlio, mais uma pergunta aqui. Voltado nisso, né? Qual que é a importância de transformar medições em diagnósticos claros na tomada de decisão? Principalmente em plantas petroquímicas, que são plantas aí que elas operam sob regime contínuo, né? A gente não pode parar uma parada de planta, ela soma prejuízos aí enormes, né? Então, assim, você ter ferramentas que possam te dar uma previsibilidade maior para tomada de ações, ferramentas que possam também postergar paradas de manutenção, né? Até há pouco na palestra eu falei assim, olha, antigamente quando eu entrei na Braskem, as paradas eram feitas aí a cada 4 anos, né, as paradas gerais. Hoje, a cada 7, 8 anos são feitas. Né, isso é devido ao uso da tecnologia e saber usar esses dados, saber usar a tecnologia para poder aumentar a vida útil dos ativos também. Né? Então, hoje em dia, sim, eu diria para você que é um caminho sem volta, né? É daqui para frente só. Tentar melhorar e, na verdade, assim, hoje nós temos pouco mais de 200 conjuntos de ativos monitorados aí, né, no CGA, sob o ponto de vista dinâmico, né, falando em equipamentos dinâmicos, mas isso vai aumentar, né? Isso vai aumentar devido à disponibilidade de dados e devido aos resultados aí que tem gerado também para a empresa. Cara, qual foi para você o diagnóstico mais desafiador que você já fez, assim, usando essas ferramentas? Aquele que falou assim, cara, isso aqui foi aquele que o sistema me ajudou e falei, nossa, isso aqui eu tenho orgulho de ter descoberto essa falha aqui usando as ferramentas. De ex-engenheiro diagnóstico para engenheiro diagnóstico atual. Eu já tive meus casos no passado, mas sempre tem um caso que eu falei, nossa, isso aqui foi legal eu ter achado. Olha, assim, antigamente, essa tua pergunta é bem interessante, porque antigamente, quando a gente achava um diagnóstico assim, putz, olha, eu conseguia achar um indício de falha no defeito de rolamento de uma extrusora, tal. E quando você consegue achar isso daí, você começa a controlar melhor a qualidade do óleo. Hoje em dia, com a disponibilidade de toda essa tecnologia, né, a gente consegue hoje ter resultados quase que semanais, né? De casos difíceis. De casos difíceis. Um mais recente, por exemplo, foi a queda de pressão do nível de óleo e lubrificação de um compressor, dos mancais, né? Então, isso aí a gente conseguiu detectar essa queda. Isso ia levar a máquina trip, ia levar uma parada de uma planta do cracker, né? Do craqueamento, assim, o coração da petroquímica. Isso, e aí a gente conseguiu identificar, né, essa queda no nível de óleo, aliás, no nível de pressão de óleo e atuar em uma parada planejada, de uma forma oportuna, em uma janela comercial que ocorreu,
era o problema de uma válvula, a gente tirou essa válvula para reparo, agora está sendo operado no manual, mas assim, e a máquina está lá, está operando de forma estável, até que a válvula retome e seja reinstalada novamente. É como se a gente tirasse um véu, né? Antigamente a gente operava com um tapume, com um cobertor cobrindo as coisas, informação, e hoje em dia parece, com toda essa, igual você comentou, virou tão corriqueiro que parece que a gente tirou um véu e consegue olhar agora as coisas com mais profundidade e mais rapidamente, né? Antigamente a gente nós analisávamos as máquinas só do ponto de vista dinâmico e realmente fazemos isso, né, de forma muito proveitosa, né? Mas hoje com as variáveis de processo integradas, olha, realmente nós conseguimos ver aquilo que precede todo esse comportamento dinâmico e certamente vamos atingir novos recordes aí de postergação de paradas e de longevidade de ativos também. Ou seja, como é importante ter essa integração das informações na mesma plataforma, né? Eu lembro antigamente eu tinha que pegar uma planilha de Excel e ir para a sala de controle e ficar anotando como é que está a temperatura, como é que está a pressão. Eu ia lá, olhava, tal hora estava assim, tal hora estava assado. Hoje em dia a gente consegue ter um sistema online integrando isso tudo, uma coisa, uma variável caindo e a outra, né, a correlação já é imediata. Né? Isso é um negócio, é uma coisa fantástica. Né? Como eu te falei, parece que um véu saiu, parece que tiraram uma venda dos nossos olhos. Né? É verdade, até pouco tempo atrás a gente estava evoluindo. Há pouco tempo atrás a gente olhava para uma tela de PI e olhava para um gráfico de vibração em outro software, né? Hoje a gente olha tudo de forma integrada dentro de um software só, e um software que é mais responsivo, né? Tem um Decision Support, tem outras ferramentas que te auxiliam e um Quadrant, por exemplo, que te diz para onde olhar e quando olhar, ou seja, agora é importante você olhar para cá, agora é importante você olhar para lá e você direciona o foco da tua atenção, né, para o local correto. É aquele negócio que a gente começou a conversa aqui. Você tem um monte de informação sendo jogada e você fica. Isso pode te cegar, porque é muita coisa gritando ao mesmo tempo. Quando você tem um sistema que ele fala, não, tudo bem, está todo mundo gritando, mas o importante é isso aqui, ó. Exato. Né? Que é uma das ferramentas do Quadrant. Ele pegar, você chegar de manhã e falar assim, tá todo mundo gritando aqui, mas qual que é o grito que é importante? Esse aqui, essa máquina aqui. Isso é muito importante para poder realmente acelerar o nosso trabalho dentro da preditiva, né, do dia a dia nosso. Exato. Ô, Júlio, eu tenho mais uma pergunta para você. Sim. Cara, qual que é o conselho que você daria para um engenheiro ou técnico que deseja se tornar referência em manutenção preditiva? Porque você é um cara referência. É importante se dizer isso, né? Você é um cara de referência. Quando a gente fala de manutenção preditiva ali na Braskem, seu nome aparece. Qual que é o conselho que você daria para um cara que está começando e fala, pô, eu quero ser um Júlio, eu quero chegar lá? Mas assim, estou buscando uma referência também antes. Aprendendo todo dia, um passinho de cada vez aí, estamos indo. Assim, mas assim, um conselho que eu dou para qualquer um que queira atuar nessa área hoje, assim, é ter a mente bem aberta, sabe? Ter a mente bem aberta e para você trabalhar de forma multidisciplinar, né? Não só priorizar a tua disciplina, né? Começar a sair um pouco da caixinha para enxergar, por exemplo, dados de processo, dado instrumentação, enxergar de forma bem abrangente, né? Não olhar para o problema de uma forma de 360, né? Então, assim, e falar assim, pô, eu sou mecânico, só vou olhar para o lado mecânico. Não, sou elétrico, só vou olhar para o lado elétrico. Acho que a gente tem que olhar de forma multidisciplinar. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? E ter um perfil, né? Quando você fala em centro de gestão de ativos, tem muita gente que é boa de análise, mas o centro de gestão de ativos você tem que estar com uma visão mais focada no todo ali, né? Então, ter aquele foco de trabalho para estar olhando os ativos ali de maneira integral, né? Às vezes não é fácil. Então, tem que ter o perfil e tem que ter a mente aberta para poder enxergar o problema de diversas formas possíveis. Conseguir olhar a mesma coisa por vários ângulos. Né? Exatamente. Isso é uma arte. Isso é difícil de achar. Pessoal, Júlio, eu agradeço muito. Né? Nossa conversa aqui foi rapidinha, mas sempre uma conversa muito esclarecedora, muito boa. Pessoal, quem tiver interesse, quiser saber mais sobre isso, por favor, a gente tem o evento, o site da Vitec, o LinkedIn da Vitec, tem muita informação lá. Como o Júlio comentou, tem que ter a mente aberta, ir atrás, né, buscar informação, essas informações estão disponíveis. Eventos como esse são super importantes, né? Esse encontro de tecnologia da Vitec é um fomentador de
de novas tecnologias, é um fomentador de novas, como posso falar, de dúvidas, de mais insights. Às vezes você vem aqui e vê uma coisa que você fala, nossa, ele está usando essa ferramenta, mas eu consigo usar essa ferramenta no outro problema. Então, acho que quem tiver interesse, por favor, entre em contato. Vai ser um prazer ajudar. Julião, obrigado. Tá? Sempre bom conversar com você. Aqui estou à disposição.